E na oração de hoje, a mensagem é a seguinte: aprenda a ouvir. É isso mesmo. Hoje, esse é o ensinamento para cada um de nós. Nós devemos aprender cada vez mais a ouvir. Nós sempre estamos falando mais do que ouvindo. Você já reparou isso? O ser humano, ele mais fala do que ouve. Às vezes você fala com uma pessoa e antes de você concluir o seu raciocínio, a pessoa já quer falar por cima. Sabe, isso traz sérias consequências, né? Já reparou também que parece que as pessoas vivem em guerra? Eu não estou falando da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, não. Estou dizendo as pessoas. Nós aqui, por exemplo, estamos longe daquela realidade de guerra civil. Mas nós sempre estamos em guerra com alguém. Para só e pense o seguinte: você, meu amigo e minha amiga, você que está acompanhando agora, você é brigado, ou não chega a ser brigado, mas de repente você não se dá bem com alguma pessoa. Para pensar, tem alguém que de repente você não conversa, é meio brigadão, brigadona, ou de repente, não sou brigado com ninguém não, mas tem alguém que, sabe, aquela pessoa assim, eu não me dou muito bem não. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Isso vale pra mim também. Eu tenho algumas pessoas que às vezes eu não tenho muita intimidade, sabe? Brigado, não conversar, eu não me lembro assim de alguém, mas sempre tem alguém que você tem algum ranço, né? Não é verdade? É um ranço da pessoa. Agora é o seguinte, você já parou para ouvir o que essa pessoa também pensa a seu respeito? Já parou para ver isso? Para ouvir essa pessoa, o que ela pensa sobre você, o que ela acha sobre você, sobre a sua pessoa? Sabe por quê? Porque é o seguinte, gente, nós sempre estamos querendo falar, né? Sempre estamos querendo apontar falhas. É mania da gente. Às vezes você sempre coloca a culpa no outro, sem olhar para dentro, sem ver que às vezes você é o culpado também. Por quê? Porque nós queremos só falar. Às vezes nós não aceitamos ouvir, né? Às vezes nós queremos julgar as pessoas, queremos apontar falhas, até mesmo pessoas perto da gente. Às vezes tem gente que você gosta e a gente está querendo sempre falar, julgar, apontar falhas. Às vezes a gente está querendo aconselhar, né? Às vezes a gente, quer dar opinião sobre a vida da pessoa, mas às vezes a pessoa, a única coisa que ela quer é um ombro para chorar, é um colo amigo, assim. E a gente está ali falando, julgando, ou seja, não está ouvindo. Tem uma frase que é muito interessante que diz assim, quem conhece o poder das palavras valoriza o silêncio. É verdade. Quem conhece o poder das palavras valoriza o silêncio. Porque às vezes a gente fala as coisas, a gente costuma dizer assim, é da boca para fora. Nada que a gente fala é da boca para fora. Tudo que a gente fala tem algum fundamento, tem algum porquê. Às vezes o que acontece é que nós não imaginamos que aquilo que estamos falando vai magoar, vai machucar, vai ferir a outra pessoa. Mas quem ouve se machuca. Quem ouve fere. Quem ouve percebe. E não foi da boca para fora, não. Às vezes a pessoa te fala alguma coisa, fala, não, esquece, você foi da boca para fora. Mas só quem foi vítima daquela palavra lançada sabe a dor que aquilo causa. Na palavra de Deus a gente vê um exemplo disso, sabe? Por exemplo, na história de Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 10, tem uma passagem muito linda da Bíblia que é assim, Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E falou assim Samuel, fala, Senhor, o teu servo te ouve. Essa passagem é muito linda. Uma passagem que conta quando Samuel estava na casa do profeta Eli, e à noite Samuel ouviu
Samuel. Aí ele acordou e falou: será que é o Eli? Será que é o profeta? Foi lá: o senhor me chamou, o profeta? Falou: não. Então vou voltar a dormir. Voltou a dormir. Chamou de novo: Samuel. Aí ele foi lá no profeta: é o senhor que está me chamando? O profeta entendeu, falou: não. Mas se você ouvir de novo, é o Senhor querendo falar contigo. E na terceira vez, Deus falou de novo: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Se Samuel fosse como a gente, só pedindo, só clamando, só falando, ele não ouviria a voz de Deus. O que nós queremos, o que nós temos que aprender, na verdade, nessa tarde é o seguinte: está na hora de nós ficarmos apenas falando, só pedindo, só reclamando, só murmurando, e começar a ouvir o que Deus tem para dizer. Se a gente começasse a ouvir mais o que Deus quer de mim, quer de você, a gente deixaria de cometer tantos erros. Se a humanidade começasse a ouvir mais o que Deus tem a falar, existiria cada vez menos guerra, cada vez menos desigualdade. Mas não, cada um quer fazer valer a sua verdade, cada um quer fazer valer o que você acha importante. É mania da gente. Se eu acho uma coisa, na minha cabeça todo mundo tem que concordar comigo. Isso é da humanidade. Ei, aprenda a ouvir o próximo para evitar brigas, mas principalmente para ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe você. Todos que ligaram, mandaram mensagem. Oi, Ivanete do Alvorada, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, tá bom? Acabei de receber sua mensagem aqui. Deus abençoe você grandemente. Receba das bênçãos dos céus. Que o Senhor venha encher a sua casa. Que o Senhor venha encher o seu coração da presença do Espírito Santo. Que nós possamos aprender cada vez mais a ouvir mais do que falar. O Senhor nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, ou seja, é para a gente ouvir mais e falar menos. E principalmente, parar de reclamar e ouvir o som que vem do céu. Ouvir a voz do Senhor e o desejo dele para cada um de nós. Tenha uma excelente tarde e que o Senhor possa estar abençoando você e a sua família. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.